Agora sim. Oi. Tudo bem, Raquel? Agora sim, acho que era conexão. Melhor Provado. agora. Ah, que bom. Você ouve bem? Eu te ouço muito bem. Bom, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite. Deixa eu só falar com a turma que está aqui, o que é essa ideia. Então, dada a pandemia, dada a Covid, fiquei com muita saudade de ter esses papos mais cabeças com gente de alto nível. E aí, a ideia é convidar algumas pessoas para conversar um pouco e ser menos egoísta e compartilhar com a turma do Instagram aí esses ensinamentos que eu recebo desses meus amigos. E muito obrigada pelo convite, pelo bate-papo. Se puder se apresentar um pouquinho. Eu é que agradeço e me sinto muito lisonjeado por estar fazendo parte desse primeiro bate-papo. É muito É mesmo. grande. Tomara que está em casa agora. Acho que a A conexão do conexão Danilo aqui não está muito boa. Danilo, se apresenta um está pouquinho para a travando um gente. pouquinho. Né? Eu sou, na verdade, E, matemático, tenho mestrado em economia e doutorado em habilidade e administração pela FUCAP. Então, sou meio que um cigano, né? Eu saí da matemática, eu fui para economia e migrei um pouquinho para finanças, principalmente para a parte de contabilidade. E atuo hoje como professor da FUCAP, eu sou professor associado da FUCAP, com várias disciplinas na área de exatas, métodos quantitativos, cálculo, microeconomia, economia de empresas, finanças, várias disciplinas quantitativas, e sou coador da Deiravi, que é uma empresa que trabalha especificamente resolvendo problemas das empresas. No final das contas, acho que um dos grandes pontos da Deiravi são os seus dados e as nossas soluções. É mais ou menos sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho na live de hoje, né, com o bate-papo de hoje, sobre inteligência artificial e data science. Que mistério que está por isso, né? As pessoas, a gente ouve tanto falar, e o que é, o que está por trás disso, no final das contas. coisa boa, trazer solução. Danilo? Tá cortando muito para mim o seu, Raquel. Voltou aí? Não sei. Exatamente. Eu falei que você trazer Deixa eu ver. soluções nesse cenário de pandemia para as empresas é muito bom, né? Muito importante. Pessoal, como é que está a conexão de vocês aí? Vocês estão vendo bem, ouvindo bem? Dê um feedback aqui, por favor. Eu estou travando? Melhorou? E agora? Agora melhorou bastante. Então vamos. Acho que era eu mesmo. Eu Isso. falei que você falou que a empresa ela busca soluções e isso é uma palavrinha mágica, ainda mais nesse período difícil que as empresas têm vivido no cenário de Covid, né? A gente, Então, trazer essa palavra refrigério para as empresas. Se você puder falar um pouquinho disso. se a gente for olhar o cenário de Covid hoje, a gente está tendo que fazer escolhas bastante críticas para os negócios, né? Se a gente for olhar o primeiro momento do Covid, acho que era um momento mais de sobrevivência, as atitudes e as decisões que as empresas tomaram, e até o Estado, inclusive, muito associado a resguardar a vida, prover estabilidade financeira e controlar riscos, principalmente. E agora a gente já está iniciando um momento de adaptação, né? O mercado começando a se abrir,
várias medidas legais que permitem às empresas e às pessoas a realizarem determinadas operações que antes a gente não estava permitido. E aí as empresas acabam tendo que adaptar as operações, adotar tecnologias, principalmente para atender a mudança de padrão. A gente já vinha passando por um momento de adoção maior de tecnologia, de inovação, de desenvolvimento, só que se a gente for olhar, mudou-se a forma de fazer negócios em função da Covid, né? O trabalho remoto, por exemplo. Antes, se falar em trabalho remoto, poucas empresas no Brasil adotavam trabalho remoto. E hoje, particularmente, eu não vejo mais as empresas não trabalhando com trabalho remoto. Então, a gente teve uma mudança, se é que a Covid teve um aspecto positivo, foi em tentar fazer, ou pelo menos trazer a necessidade das empresas olharem um pouquinho para essas novas tecnologias, para que a gente possa ser um pouquinho mais eficiente. E aí é que vem a ideia da solução, né? Como é que eu faço para consolidar especificamente todo esse processo de inovação e para fazer com que a minha empresa seja mais digital, minha empresa seja mais tech, tenha um ambiente mais colaborativo, entenda principalmente a mudança de perfil dos clientes e dos colaboradores. Eu sou professor da FUCAP, então, por exemplo, a gente teve uma surpresa, eu sempre gosto de citar esse exemplo. Quando o Covid começou, em 24 horas nós implantamos todo um sistema, a gente não parou nem um dia as nossas aulas, então a gente implantou em 24 horas um sistema online e as aulas continuaram acontecendo, com lousas digitais, quadros digitais, etc. No início, obviamente, é um novo normal, né? Então as pessoas, elas, principalmente se faziam uma pergunta, será que a gente vai perder qualidade quando a gente implementa todas essas inovações, né? Por incrível que pareça, agora em outubro, quando o Estado permitiu que o modelo híbrido funcionasse, ou seja, as escolas, os alunos podem optar por participar presencialmente ou por participar de forma remota, presencialmente desde que determinadas exigências sejam atendidas, né? Por incrível que pareça, praticamente a totalidade dos nossos alunos preferiu continuar no modelo online. Não por uma justificativa associada ao risco de Covid, mas por uma justificativa associada a, olha, o online tem funcionado perfeitamente bem. Então, o cliente começa agora a mudar a preferência com relação à forma com que ele utiliza o produto, a forma com que ele enxerga o produto. E a empresa ela tem que caminhar, ela tem que se desenvolver nesse sentido e enxergar um pouco das oportunidades. E aí acho que esse é o futuro, né? Como é que a empresa se consolida nesse ambiente mais tech, nesse ambiente mais digital, como é que é possível enxergar essas oportunidades? Aí é que entra a inteligência artificial para ajudar dentro do processo de tomada de decisão. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre inteligência artificial, porque ainda parece uma coisa muito distante, Exato. Muito difícil e muito impalpável, né? Não parece uma realidade presente nossa, de pequena, média, microempresa, enfim. Parece uma coisa ainda de cena de filme, de ficção científica futurista, né? Distante. A inteligência artificial dá essa ideia de distância, né? E tem muita confusão sobre o que é e para que serve essa inteligência artificial e esse acesso. Eu gosto de dar um exemplo muito simples, ainda da perspectiva do jogo de xadrez. Imagina, e aí fazendo um paralelo sobre como que o processo de decisão é tomado, e independente do porte da empresa. Vamos pensar na perspectiva de xadrez. Tem até uma série muito bacana, The Gambit Queen, é muito boa, muito bacana, adorei a série. Então, eu não vejo série porque eu tenho que terminar meu mestrado. Não tem seu orientador todo. Mas depois que eu terminar, eu recomendo, tá bom? Tá bom. Inclusive mostrando a presença feminina dentro da perspectiva de gestão de tomada de decisão, que eu acho muito importante também. Então acho que tem esses dois pontos. Mas voltando à ideia do caso de xadrez, né? O xadrez, se você for pensar, tem uma série de regras, né, que você tem que seguir no jogo, e aí, em função da estratégia do seu oponente, você toma as suas decisões. Se você for pensar no negócio, no mundo de negócio, você tem uma série de legislações, uma série de regras, e em função da forma com que os seus concorrentes e os seus clientes tomam as decisões, você se posiciona. Então, se você for pensar a forma de tomar decisão no jogo de xadrez e a forma de tomar decisão numa perspectiva empresarial é muito semelhante. Ou seja, você tem que ter entendimento do negócio, entendimento das regras do jogo, você tem um julgamento em função da situação que está acontecendo, e aí você tem uma tomada de decisão sobre qual movimento, qual peça você vai mover, ou especificamente que decisão, que tipo de investimento você vai fazer, para que nicho de mercado você vai, se você intensifica, se você briga com o seu fornecedor, ou com o seu cliente, ou com o seu concorrente direto, se você se verticaliza, ou trabalha na perspectiva horizontal, todas essas decisões,
estavam baseadas em julgamento humano. Agora imagine um jogo de xadrez em que você pudesse ter do lado agora vamos pensar na perspectiva de hoje, como é que a inteligência artificial entra nesse mundo. Imagine que você pudesse ter uma máquina do seu lado, em que em milésimos de segundo ela dissesse o seguinte para você: olha, ele fez aquele movimento, e aquele movimento, quando eu analiso as bilhões de possibilidades dos próximos passos que ele poderia ter, então eu não estou olhando para o passado, eu estou olhando para o futuro, essas aqui são as 10 possíveis soluções, ou seja, as 10 possíveis estratégias do jogo de xadrez que você poderia fazer e que te dariam determinada probabilidade de sucesso. Então a máquina está do seu lado e ela vai te dizer: olha, eu não vou te dar uma possível possibilidade, eu não vou te dar uma possível solução, vou te dar 10. E aí você, olhando para o humano, né, é como se fosse o gestor olhando para a capacidade de negócio, ele vai olhar para essas possíveis soluções e vai tomar a decisão. Então a inteligência artificial ela não vem para substituir o gestor, ela vem, na verdade, como um pontinho a mais para poder dar possíveis ações em função de uma geração de informações que antes nós não tínhamos. Então imagina um jogo de xadrez. Antes, você não conseguia visualizar todas, em milésimos de segundo, essas milhões de jogadas para frente que a pessoa poderia fazer. Aliás, os grandes campeões mundiais de xadrez tinham, de certa forma, uma habilidade nesse sentido, né? Mas, olhando para pequenas e médias empresas, às vezes a gente não tem essa capacidade, né? A máquina vem para ajudar a gente a fornecer essas possíveis soluções. Mas aí você pensa, né? Mas como é que a máquina faz esse processo, né? Como é que ela gera esse tipo? Como é que ela olha para o ambiente da empresa e te dá possíveis soluções que você poderia fazer em função de determinados problemas que você tenha? No final das contas, a inteligência artificial está baseada no quantitativo de dados ou de informações que a sua empresa tem. E aí é que muito do problema está. Quando a gente olha para as empresas, a estrutura dos dados... Eu não tenho informação, Não tem informação. Se você não tem informação, como é que você toma decisão? Então, você não consegue tomar decisão se você não tem um conjunto de informações estruturado e agregado. Vou dar um exemplo. A gente fez uma consultoria uma vez para uma instituição de ensino, ainda no setor de ensino. Quando a gente olhava para o acadêmico, para o comercial e para o jurídico, todos esses 3 setores forneceram para a gente um número de alunos matriculados diferente. Da mesma instituição? Da mesma instituição. Então, o setor acadêmico dizia que a instituição tinha X alunos, então eu fazia uma projeção de receita com base em X. Mas quando eu ia para o comercial, eu via que não era X, era um outro número. E quando eu ia para o jurídico, que analisava inadimplência, questões desse sentido, de execução de contrato, eu via que era outro número. Imagina você tomar uma decisão com base em projeção de receita, com base em 3 informações diferentes, formadas por 3 setores diferentes, em cima de um mesmo objeto. Aí E que se bobear, nenhuma das 3 está certa. Provavelmente, 3 estão certas. Ou seja, você tinha um problema no processo, e aí onde está o que gera essa inconsistência de dados ou até essa ausência de dados? São processos ruins. Então, a inteligência artificial ela toma decisão em função de dados. Se eu imputo dados ruins, eu vou tomar decisões equivocadas. A inteligência artificial, então, ela está toda baseada na construção de um conjunto de dados que me permita tomar decisões, que são o que nós chamamos de processos de RPA, né? São processos de automação robótica. É como se fosse, eu vou fazer determinados scripts para poder entrar dentro da minha empresa e pegar um quantitativo, e produzir informações. Fala, poxa, Danilo, como assim produzir informações? Se a gente for olhar, tem algumas estatísticas legais que mostram que até 2013, 90% dos dados que foram gerados, de todos os dados da história, até 2013, foram gerados em 2011 e 2012. Então, se você for pensar, 2 anos na história geraram 90% de todas as informações que nós tínhamos até 2013. A habilidade de processamento de informação, aí você fala, poxa, como assim gerar informação, né? A maior parte dos dados são o que nós chamamos de dados não estruturados. Mas, quando você olha para um balanço, tem lá, né, EBITDA, todas as informações da DRE, está tudo lá, isso está estruturado, né? Esse dado é fácil de analisar, isso é que a inteligência analítica ou business analytics fazia antes. Agora imagina você começar a olhar para dados que não são estruturados, imagina você começar a olhar para textos, você começar a olhar para essa live que a gente está fazendo hoje, e aí, bem, isso é um vídeo, mas esse vídeo tem um conjunto de informações que não está estruturado. Agora imagina você mandar a máquina pegar esses vídeos, transcrever esses vídeos, e capturar informações específicas que forem dadas a partir desses vídeos.
E aí a gente está falando sobre o seu cliente conversando ou postando vídeos no Facebook, por exemplo, e ou capturando informações que o seu cliente está dizendo. Pegando a foto do seu cliente. E isso é possível hoje, Isso né? é possível hoje. Exatamente. Ou seja, eu consigo pegar dados que a gente chama de dados não estruturados e capturar informações. Então, eu consigo pegar um vídeo e conseguir mapear informações desse vídeo. Pegar uma imagem, eu olho para a Raquel agora, tem uma florzinha atrás, né, um cenário bonito, 2 quadros, né? Tá com um batom combinando com a cor da flor, tá com a camisa preta, né? Tá com um sorriso, um brilho muito... Eu nem pensei no inteligente. Hoje, eu amo fazendo isso, né? Agora, imagina você com milhões de possíveis clientes. Eu não tenho como olhar para milhões de possíveis Raquéis. Então, mas a máquina consegue fazer isso muito rápido. E essa é a ideia do processamento de dados, e principalmente de tomar decisões em função desse processamento de dados. Então, você me falou que a inteligência artificial precisa de dados, e uma coisa muito importante, esses dados precisam de ser dados qualitativos, dados mais limpos e fiéis ao que se quer, às informações mesmo retratadas. E é o que Então, a gente precisa... É o que em muitos casos as empresas não têm esse tipo de dado sendo construído. Né? Aquela ideia. Mas esses dados não são construídos hoje porque tem muita intervenção humana ou porque ainda não tem uma cultura de que os dados são importantes? Muito porque os processos foram criados na medida em que as empresas cresceram. Então é como se a empresa era pequena, ela começou a crescer, ela precisou de um processo, ela criou o processo, ela cresceu mais, ela criou outro processo. Então você está criando o processo... Não tem uma continuidade, continuidade. E aí é por isso que os setores começam a produzir dados diferentes, porque os setores não conversam entre eles. Imagina um Estado, que é como se fosse a empresa, uma das maiores empresas. Exatamente. Se você olhar para todos os setores do Estado, você vai ver uma quantidade de dados absurda que não conversam entre si. E imagina o governador, né? Pedindo a reunião com seus secretários, subsecretários e pedindo relatório. Virar noite e dia, e madrugada e atrás de madrugada, produzindo esse negócio, conversando com a Secretaria da Fazenda, com sedes, com etc, 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 produzindo informação. Por quê? Porque as informações não estão estruturadas em um mesmo servidor, não foram processadas. Esse processamento, quando ele é feito via humano, principalmente em cima de tarefas repetidas, ele está sujeito a muito erro. Então, imagina o lançamento dentro de um sistema, né? A pessoa, imagina a nota fiscal. Você vai pegar a nota fiscal, tem o valor, tem o código do produto, né? Tem a destinação, tem várias informações. Aí você tem que começar a lançar aquilo no sistema. A possibilidade de erro é muito grande. Eu posso simplesmente pedir o programa, fazer um programinha, um script computacional, para poder pegar o PDF, extrair as informações, ou para pegar a imagem, extrair as informações e preencher automaticamente no meu sistema. As empresas não fizeram, acho que não alcançaram, né, esse estágio ainda de automação, muito em função dos processos, que ainda são processos muito manuais. Estão ainda muito baseados em tarefas repetidas. E aí a ideia, né, de toda essa construção de dados começa primeiro pelo mapeamento de processos. Eu tenho que repensar os processos para que os processos sejam mais eficientes. E aí, na medida que eu repenso os processos e os torno mais eficientes, eu consigo automatizar esses processos, e isso é o que está por trás do que nós chamamos de RPA. E tem profissionais que fazem isso, né? Primeiro, tem um engenheiro de dados. Tem basicamente três profissionais. Tem um engenheiro de dados. Então, só te interrompendo, quando você fala profissionais que fazem isso, é alguém que vai entrar na minha empresa, entende a estrutura da minha empresa e vai fazer digamos, um olhar periférico, tipo um Android. Eu vou olhar todo o seu processo e vou aí mapeá-los. É isso. E aí tem profissionais especializados. É isso? Perfeito. Então eu vou entrar dentro da sua empresa e vou dizer, olha, você está acontecendo esse problema porque é muito provável que os processos que antecedem a decisão que foi tomada em função desse problema são processos incorretos. Imagina, por exemplo, o Reclame Aqui. Eu tenho vários, né, sites de reclamações das empresas. Às vezes a empresa só sabe que uma entrega está sendo atrasada ou que um produto está fora da especificação quando ela é acionada juridicamente. Poxa, por que eu não posso? Exato. Mas isso aí já se passaram 2, 3 meses, às vezes, da ocorrência do fato. E aí o processo gerador se estendeu a N pessoas. E aí, na medida que eu perco uma causa, eu acabo gerando precedente para várias... Ou seja,
o prejuízo que é instaurado na empresa, e ela só chega a visualizar isso 2, 3 meses depois do fato ocorrido. Imagina se você visualizar isso just in time, porque você já pode estabelecer processos em que você olha especificamente para todos esses sites de reclamação e para a própria página da sua empresa, e na medida em que a máquina consegue ler essas reclamações, opa, já clica uma chave para você e diz, olha, tem esse erro acontecendo, você já passa a olhar, liga para o seu cliente na hora, entra em contato, aí são diversos tipos de solução dependendo do problema, e aí você já resolve o problema na hora. Então você impede que todo aquele passivo judicial seja gerado lá na frente, e aí você não tem que provisionar essa quantidade de valores que as empresas provisionavam. Ou seja, eu estou produzindo a informação que antes eu não tinha, ou seja, as reclamações dos meus clientes são informações que eu só via conhecer especificamente quando eu era acionado juridicamente. E aí isso aumenta o nível de provisões das empresas e reduz o resultado. Né? Com um processo de automação, eu consigo saber isso just in time, ou seja, na medida que o problema está acontecendo. E aí eu resolvo muito mais rápido e mitigo todos esses custos judiciais. Né? E tem profissionais... E quem que eu contrato para fazer isso? Tem profissionais que fazem isso. E aí as pessoas às vezes confundem o que esses profissionais fazem. Tem um engenheiro de dados, tem o cientista de dados e tem o engenheiro de inteligência artificial. Uma coisa, então, é produzir o dado, outra coisa é como eu penso em cima do dado para tomar uma determinada decisão. Né? Então, quem produz o dado é o engenheiro de dados. Ele vai lá dentro da sua empresa, vai olhar para todos os processos, ele vai criar um projeto de comunicação interdisciplinar, ou seja, entre as áreas, entre os grupos, ele vai criar um projeto para dizer, olha, eu preciso otimizar os processos, e aí, na medida em que eu otimizo esses processos, eu vou começar a coletar, produzir e armazenar dados em locais específicos. Ou seja, ele consegue ali fazer você visualizar coisas da sua empresa que nem você sabia. Na medida em que ele integra os setores e começa a coletar, produzir e armazenar esses dados. Isso é o que o engenheiro de dados faz. Depois vem o cientista de dados. O cientista de dados, ele pensa um pouco mais em cima da informação que foi produzida. O que ele vai fazer? Ele vai explorar esses dados que foram gerados, ele vai transformar esses dados, ele vai agregar esses dados e vai apresentar determinadas análises. Então, a ideia do cientista de dados na medida em que o engenheiro de dados entrou na empresa, mapeou os processos, identificou potenciais problemas e coletou dados sobre esses problemas, o cientista de dados vem e fala, olha, agora eu vou te propor uma solução. Vou te propor uma solução, com base na análise desses dados. Então, ele vai analisar os dados, ele vai fazer projeções, e ele vai propor determinadas soluções a partir da transformação desses dados. Essas soluções, elas são implementadas via programação pelo engenheiro de inteligência artificial. Então, agora, o engenheiro de inteligência artificial já tem dados que foram produzidos pelo engenheiro de dados e pensados pelo cientista de dados, cujas soluções foram propostas, agora eu vou chegar e vou apresentar de fato, agora eu vou programar. Agora eu vou colocar os processos para andarem, eu vou colocar toda aquela parte de otimização que foi feita, né? E principalmente eu vou colocar a máquina para aprender com esses processos. E aí é que a gente entra na questão de metodologia. Quais são as metodologias que o engenheiro de dados, que o engenheiro de inteligência artificial pode utilizar na medida em que eu já produzi esses dados. Então, agora eu já estou com um quantitativo de informação. É como se fosse um jogo de xadrez, né? A máquina já entrou lá e já avaliou as milhões de possibilidades. Agora, quais são as soluções que a máquina vai me propor? É isso que o engenheiro de inteligência artificial vai fazer. Ele vai programar para te propor determinadas soluções. E a vantagem, com a máquina aprendendo com os erros. É uma das grandes diferenças que tem da inteligência artificial e do data science para a inteligência dos negócios, o business intelligence, que é o que nós tínhamos antes, né? Ou pelo menos era a visão até agora. O que o BI fazia? Ele olhava muito para o que aconteceu. Era uma perspectiva muito retrospectiva, ou seja, uma visão muito do passado. E aí, não era proativa, né? Exato. E os dados eram de alta qualidade? Sim, porque eram dados estruturados. Reativa. Exato. Mas agora, o Data Science e a inteligência artificial permite a gente olhar um pouco para a visão de futuro. Ou seja, por que aconteceu? Então, eu estou mapeando os processos, o engenheiro de dados está fazendo isso, identificando por que aconteceu. O que vai acontecer, possivelmente, o cientista de dados está analisando e fazendo essas projeções, e o que deve ser feito. Então, o engenheiro de inteligência artificial vai chegar e vai, de fato, implementar essas possíveis soluções. Então, é uma visão mais de futuro, uma visão mais preventiva e prescritiva, né? E não necessariamente descritiva e retrospectiva. E está muito em função
da demanda do projeto, mas principalmente dos dados que são construídos a partir do ambiente da empresa. Se eu não tiver dados, se eu não tiver informação, se eu não tiver um bom processo, uma boa capacidade de análise de processos e de coleta de informações, não adianta eu querer executar nenhum método de inteligência artificial para frente, porque eu vou estar tomando a decisão com base em dados incorretos. É até engraçado quando a gente olha para a parte de programação, só para exemplificar um pouquinho isso, a gente tem, dentro da parte de econometria, uma ideia de que quanto maior a base, ou seja, quanto mais informações você tem, menos erro você tem dentro da perspectiva de previsibilidade. Isso não necessariamente é verdade. Imagina que você tem uma base muito grande em que você começa a introduzir ruído nessa base de dados. Ou seja, alguns dados estão errados. O modelo de inteligência artificial, machine learning, por exemplo, é uma das formas de inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho dela, ela aprende em função dos dados. Se eu começo a imputar dados errados, ele vai aprender esse erro. Ela vai aprender errado. Exato, e aí ele vai me sugerir informações incorretas. Então, a ideia é, eu vou olhar para o passado, para um conjunto de informações, e vou fazer previsões em função desse conjunto de informações. Mas não necessariamente eu tenho que olhar para todo o conjunto. Por exemplo, eu adorava, falando de séries, né? Eu adorava a série House, acho que eu já dei ela umas 4 vezes, adorava. Essa eu já vi. Então, House era muito... E ele trabalhava com medicina diagnóstica. Então ele olhava para todos os exames, aí eletro, raio-x, vários tipos de exame, e aí em função da forma com que os exames, né, se reportavam, ele tomava determinadas... Tinha até o quadrinho em que ele anotava todos os sintomas e ali ele fazia uma avaliação diagnóstica, né? Um conjunto grande de pacientes para trás, em que eu consegui pegar todos os exames dele, imagina todos os exames de eletrocardiograma, por exemplo. Eu consigo dar todos esses exames de eletro para a máquina, e depois eu consigo dar o diagnóstico para a máquina. São dados históricos, passados, né, de todos os pacientes que tiveram um infarto, qualquer coisa nesse sentido. Então a máquina aprende em função disso. Só que se eu der um eletro de um paciente que parecia ter infarto, mas o problema não era um problema cardíaco, era um problema num outro órgão que levou a um problema cardíaco, eu estou colocando erro. Então eu tenho que fazer, na verdade, um filtro nos dados, e eu não posso trabalhar necessariamente com todo o quantitativo de dados, porque senão esse é um cara que morreu, parece que a causa foi um problema cardíaco, quando na verdade a causa foi um outro problema que levou a um problema cardíaco. Então, não necessariamente eu preciso trabalhar, é mais eficiente trabalhar com todo o conjunto de dados. Eu tenho que trabalhar com os dados mais limpos possíveis. Na área do direito, por exemplo, isso é muito legal. Imagina que você vai trabalhar, por exemplo, com... vamos pegar um caso, com, sei lá, provisões e passivos contingentes. Você tem lá a interpretação técnica 22, o ICPC 22, que ele dá orientações sobre julgamentos relacionados a eventos de tratamento fiscal incerto. PS, advogado, CPC não é Código de Processo Civil. Tá bom, né? Tá bom. É Comitê de Pronunciamento Contábil. Tá bom, obrigado. Eu vou lembrar disso na sua defesa, tá, minha Tanda? Obrigado, Coraçãozinho. Sempre a gente aprendendo com o outro. Tá bom. Vamos lá. Me corrija sempre nesse sentido, porque dessa parte é você que entende. Tamo junto. Tentando abelhar para ficar um pouco mais próximo de você. Se você for olhar, essa interpretação técnica 22, ela fala o seguinte, olha, o tratamento fiscal para o qual há incerteza se a respectiva autoridade fiscal aceitará o tratamento fiscal de acordo com a legislação tributária. Como se fosse, olha, eu vou olhar para um determinado, vou tomar uma decisão que tem um tratamento fiscal incerto. E aí essa interpretação técnica, ela de certa forma permite que a empresa ela faça uma determinada interpretação e isso é colocado sob júdice. E aí eu tenho aí um volume relativamente grande de contingências fiscais que são reportadas. Imagina você tentando pensar para como é que seria o desfecho de um processo. Então imagina que você tem um escritório de direito tributário que tem uma série de processos anteriores, e aí chega um processo novo e você quer saber, poxa, será que eu tenho uma probabilidade de desfecho mais favorável ou menos favorável à empresa, por exemplo? E aí eu consigo olhar para características de processos anteriores, por exemplo, interpretação do caso concreto dentro da perspectiva da entidade, processo administrativo, se eu tenho precedentes judiciais, várias outras características
que me permitem inferir sobre a probabilidade de eu ter um processo favorável, um desfecho favorável ou um desfecho majoritariamente desfavorável. Só que, às vezes, a gente se depara em uma quantidade de processos. Observe, processos são dados não estruturados. Você tem lá um calhamaço de documentos. Eu tenho que, na verdade, digitalizar tudo isso, ou seja, em imagem em PDF ou em foto, quebrar esses processos, extrair informações, isso o engenheiro de dados faz. Ele cria um banco de dados, o cientista de dados vai pensar em cima desse banco de dados e aí ele vai propor determinadas soluções. Ou seja, será que eu vou ter uma probabilidade de ter um processo, um desfecho que está mais favorável ou não favorável especificamente dentro da perspectiva da entidade, né? Só tem um problema. Às vezes eu não tenho um quantitativo de dados muito grande, processos muito grandes. Vou fazer um paralelo agora para a gente entender como é que a gente poderia resolver isso. Imagine que você quer trabalhar com a escolha de um cachorro. Imagina que você quer dar um cachorro para sua filhinha. Eu dei um para mim e foi muito legal. Eu te aconselho, inclusive, a dar um cachorrinho para ela. Agora imagine que você vai escolher a raça. Tá vendo a cara que ela fez? Imagine que você vai escolher a raça. Trabalho, né? Vida, trabalho, cachorro mais... Tá doido. Imagina que você vai escolher a raça. Então você tem agora que tomar a decisão de qual é a melhor raça de cachorro que você tem. Só que você não tem uma grande quantidade de dados referentes a raças de cachorro. Imagina isso. Você tem lá um banco de cachorros que estão para doação, só que você está olhando para os cachorros, né? Você vai adotar, você não vai comprar um cachorro, imagina que você vai adotar, né? E aí você está olhando lá para o banco de dados, e aí tem lá aquele monte de cachorros com diferentes características, né? Agora eu tenho que identificar qual é a raça do cachorro que está lá no banco de dados. Eu tenho várias imagens de cachorros para adoção, tenho que identificar a raça dele, porque essa raça dele vai se adequar ao ambiente em que eu estou, né? Com a casa, o apartamento, menor, maior, etc. Né? Mais luz, menos luz, mais gente, menos gente. Só que eu não tenho grandes informações sobre cachorro, eu tenho uma base de gatos muito grande. Se você for pensar, um gato tem 4 pernas, um cachorro também. Tem 2 orelhas, o cachorro também. O gato tem um focinho, tem pelo, o cachorro também. As características dos gatos, pelo menos em questões morfológicas, são muito parecidas às dos cachorros. Então eu posso treinar a minha base de dados para reconhecer determinados padrões dos gatos, e depois usar, que é uma base grande, que potencialmente eu tenho, uma base de gato, e depois usar uma base pequenininha de cachorros só para pegar as características que diferenciam aqueles cachorros para, de fato, fazer uma maior previsibilidade, para eu olhar para a foto do cachorro que está para adoção e dizer, olha, esse cachorro tem essa raça. Mesma coisa dentro da perspectiva do processo, né? Às vezes você não tem uma grande quantidade de processos que tem aquela interpretação técnica específica. Mas você tem uma série de outros processos que têm interpretações sobre outros tipos de decisões, que têm características semelhantes. É como se fosse o gato e o cachorro, né? Tem características semelhantes. Então eu posso usar aqueles processos para poder pegar determinadas características até onde eles me permitem, e aí eu passo a tratar as especificidades a partir da minha base nova de processos. A inteligência artificial permite que a gente faça isso, né? Os processos de machine learning permitem que nós façamos isso. Duas perguntas, que eu estou aqui imaginando o seguinte. Você pega o Espírito Santo, que tem uma característica com muitas empresas familiares, por exemplo. Né? Tem ali, que o pai começou com a oficina tal, extraindo a pedra tal, e aí veio o filho, e aí tem aquele processo familiar. E normalmente, pensando assim, né, agora o que se muito fala, né, que a inteligência artificial vai tirar o lugar do ser humano. Então, pensando num exemplo desse sentido, então você tem uma empresa familiar e que normalmente os funcionários, eles são tão antigos quanto a empresa, né? Você tem a secretária, você tem a menina do fiscal, você tem... E aí chega uma nova geração que quer potencializar lucro, né? Só que, ao mesmo tempo, vira o pai, né, o avô, e diz, olha, não é assim não, porque se você mudar esse processo aí, você vai mandar fulano e ciclano embora. Então, assim, como que... primeiro, assim, isso é um mito, né? Completo. Que o ser humano, a inteligência artificial e essa melhoria no processo, que traz resultados, né, principalmente no que se refere à tomada de decisão do gestor, que ele vai tomar o lugar do humano, não. Principalmente para essa turma nova, traduz isso para a gente, assim. Como que essas duas situações caminham juntas? Basicamente, as tarefas mudam, não as pessoas. Então, se você for pensar, várias tarefas que são repetitivas, elas passam a ser automatizadas. Dentro desse setor de granito, tem um caso muito interessante.
por exemplo, dentro da parte de classificação do nosso estado, né, produtor, aliás, pedras muito bonitas, eu particularmente adoro a parte de granito, a parte de rocha. E aí você tem um problema que é um problema de classificação das rochas. Então, quando você vai pensar granito, você tem um amarelo, muito bonito, o amarelo Icaraí, você tem um amarelo ornamental, eu adoro preto, eu estou de preto hoje, você também. Tem o preto absoluto, tem o preto São Gabriel, tem os brancos. Nossa Senhora, nem eu tô sabendo. O branco Fortaleza, tem o branco Itaúnas, branco Marfinho, branco Siena. Tem um que eu não conhecia, fui ver na exposição um dia desse, que é o marrom absoluto, achei lindíssimo, lindíssimo. O azul norueguês também tinha lá. Então, assim, são tipos de pedras cuja classificação imputa um valor diferentes. Agora, imagine você olhar para uma rocha dessa, e aí como é que funciona a venda de granito? Basicamente, você extrai o bloco, e aí o bloco vai ter determinadas características, essa característica ela vai ser precificada e você vai vender isso para o seu cliente. Agora, imagine o seu cliente é um cara dos Estados Unidos. E aí você manda... Que normalmente é isso, né? A gente exporta Exato. Muito. E aí você manda o seu bloco para lá, o conjunto de blocos, ou eles já vão fracionados, ou eles vão, né, em natura, né, em formato de bloco. E aí chega lá, o seu cliente olha e fala, não, aquelas características da pedra que você me deu, elas não batem. Então o preço que eu paguei é um preço que está muito maior com o preço, com a qualidade de características que você me forneceu. A Cindy Rochas faz um trabalho até muito bacana de treinamento nesse processo de classificação de rochas, né? Em setembro agora, acho que teve um último treinamento que eles fizeram, até acompanhei pelo site qual era o escopo do treinamento. Tanto nas características de conceituação técnica, quanto morfologia mineral, classificação de rocha, caracterização das rochas, estrutura geológica das rochas, tem várias características. Se você for olhar todas essas pedras de granito, dentro da perspectiva de morfologia mineral, eles são muito similares. Mas eles têm características e né, a parte de caracterização e a estrutura geológica que são diferentes. Por exemplo, a textura... E é por isso que a turma paga, né? Exatamente. Então você tem textura, você tem nódulo, você tem veio, você tem pedras que são mais oxidadas, menos oxidadas, você tem pedras que são mais descoloradas. Todas essas características formam a qualidade da pedra e isso forma o preço. E aí você tem pessoas, e aí você perguntou sobre as pessoas, né? E aí é o conhecimento tácito que foi gerado ao longo dos anos, né? Tem pessoas que são classificadores de rocha. Agora, o erro que está associado a essa classificação, ele é passível de acontecer. E aí você gera um custo para a empresa, na medida em que você tem um contrato de exportação em dólar, e aí você vendeu num preço, chegou lá o cliente, né, 2 meses depois, porque você tem o frete marítimo para entregar, o cliente não ficou satisfeito na medida em que ele cortou os blocos, por exemplo, e ele diz, olha, não, aquelas características que estavam no contrato não são as características que eu estou, porque é uma análise muito visual, né? E aí ele quer discutir o contrato e além de abaixar o preço, o câmbio já está muito desfavorável para você. Então, assim, o custo para a empresa passa a ser muito alto. Onde é que o machine learning pode entrar, a inteligência artificial especificamente pode entrar nisso? Eu posso começar a olhar agora por meio de imagens dos blocos. Então, eu não vou substituir o classificador, não isso. Eu vou fazer com que o classificador ele tenha um olhar diferente para esses blocos. Então, ao invés dele olhar e com base na análise visual ele fazer as interpretações, ele vai olhar agora para o tipo de informação que o sistema vai me dar, que o programa vai me dar. E aí ele vai tomar a decisão associada à parte de precificação. Então, por exemplo, eu posso ter fotos, imagens, né, em boas resoluções dos blocos, e aí eu começo a pegar os pixels dessas imagens, e com base nesses pixels eu começo a fazer semelhanças com vários outros blocos, ou com várias outras peças, rochas que eu já tive. E aí eu começo a fazer classificações e estabelecer padrões. Isso é o que dentro de machine learning a gente chama de aprendizado não supervisionado. Ou seja, eu não tenho um padrão prévio. Cada rocha é diferente uma da outra, né? Mas elas têm características que se assemelham. É diferente se você for pegar, por exemplo, a parte de entretenimento. Imagina Netflix, Amazon Prime, várias, né? Spotify. Quando você clica em um filme ou clica numa música, ele te sugere uma próxima música. Como é que ele faz isso? Ele fala, olha, com base nesse seu perfil de músicas ou de filmes que você selecionou, eu olhei para a minha base de dados antes e vi que o próximo movimento que as pessoas deram é um movimento que está orientado para esse filme. Então é esse filme ou essa música que eu vou te sugerir. Esses são dados que a gente chama de dados supervisionados. Na parte de bloco, ou seja, eu já tenho perfis e padrões pré-estruturados. Na parte de bloco de granito, eu não tenho esses perfis completamente pré-estruturados porque as rochas são diferentes.
mas eu tenho as características que se assemelham. Então eu não vou substituir o cara que é o classificador de rocha, mas eu vou dar para ele um input a mais para dizer, olha, quando você for escrever o seu contrato agora sobre a classificação da rocha e a precificação, eu vou te dar agora características que estão baseadas em pixels, comparações de pixels com várias outras rochas cujos contratos já foram assinados e aceitos. E aí você gera menos contestação por parte do cliente. Então o classificador, na verdade, mais do que simplesmente uma visão de percepção visual, ele passa a ter uma visão de informacional para poder tomar a decisão dele e para poder sugerir o preço para o cliente. Aí você gera muito menos ruído, você tem mais base para poder afirmar. Ou seja, as pessoas... Ou seja, eu permito que as pessoas trabalhem de forma mais qualitativa as informações. Sim. Ou seja, e até mesmo dependendo da área, eu tiro o trabalho manual de preencher planilha e dou um trabalho mais intelectual para o ambiente. Ou seja, a inteligência artificial, ela transforma as pessoas, ela não substitui as pessoas. Acho que esse é o mais interessante. Perfeitamente. E aí sobra mais tempo. Frase de efeito essa, hein? Inteligência artificial transforma pessoas, não as substitui. Minha irmã tá vendo aqui, ó, frase de Enem. De redação de Enem. Que bom. Muito bom. E aí, nessa parte de classificação, falando mudando um pouquinho, mas a gente tem os key graders da parte do café. O Lucas Lousada, lá de Venda Nova, do Instituto Federal do Espírito Santo. Um abraço, Lucas. É um cara sensacional, acho que está assistindo a gente. Ele faz um trabalho fantástico. A gente tem até, inclusive, 3 cafés capixabas finalistas. Deixa eu fazer um parênteses aqui, dar um oi para o André Yazzi. Chefe, você sempre vai ser meu chefe querido. Obrigada pela visita. Desculpa, Danilo. Não, mereci o registro. O Lucas faz um trabalho muito bom lá em Venda Nova com os criadores de toda a região, no sentido de exatamente essa parte sensorial do café, né? O café tem os provadores de cafés, que são chamados de key graders, né? Agora imagina a inteligência artificial sendo aplicada a essas características de cafés para a gente poder classificar os cafés com relação à qualidade, os cafés que nós chamamos de cafés especiais, ou cafés gourmets, né? Que estão muito hoje associados a características sensoriais. Então você tem os key graders que têm um treinamento para identificar isso. Imagina agora a inteligência artificial ajudando esses key graders, e não os substituindo, mas ajudando esses key graders a analisar aroma, acidez, fragrância, questões amargor, distringência do café. Então, várias características sensoriais podem, dependendo de análise de frequência, tem várias características químicas, várias formas de se modular esse tipo de característica para que a máquina consiga dar um insumo a mais para o key grader e não o substituir, né? Aliás, parabéns, Lucas, está fazendo trabalho, inclusive, com o fomento da FAPES, que é a Agência de Financiamento à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. A FAPES tem um papel muito importante nisso também. O projeto dele é financiado pela FAPES e tem tido resultados muito bons. A gente tem 3 cafés que foram finalistas mundiais em termos de cafés gourmets, cafés especiais. É muito bacana o trabalho que está fazendo. Muito bom. E aí, Danilo, só acho que a gente já conversou um bocado, tá gostoso o bate-papo, né? Na próxima eu vou trazer um vinho, acho que daí a gente vai. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o custo disso para a implementação de um processo desse? É algo viável? É algo... É uma realidade hoje posta a qualquer tipo de tamanho de empresa? Fala um pouquinho quanto a aplicabilidade, né, a tangibilidade de implementação de um procedimento desse dentro de uma empresa hoje. E aí, olhando para empresas de pequeno, médio porte, que normalmente eu tenho visto isso muito hoje no cargo que eu estou. Sempre a gente, né, principalmente na parte tributária, eram as grandes empresas, etc. e tal. Mas hoje a gente tem empresas que os que mais empregam, inclusive, são os pequenos e médios negócios. E que têm atividades tão complexas e que uma empregabilidade tão expressiva. É possível eles implementarem esse tipo de processo dentro dessas rotinas? Eu vou trazer um dado que é um dado da Ernst Young. As empresas que implementaram processo de RPA, né, que é mapeamento de processos, melhoria de processos, criação de dados e depois a inteligência artificial pensando e tomando decisão, elas aumentaram a rentabilidade, o lucro em cerca de 8 a 10%.
principalmente Num curto no prazo. curto prazo. Num curto Assim que elas prazo. fizeram isso. Ok. Não só pela geração de receita, mas principalmente pelo corte, pela redução de despesa que você tem. Então, despesas, às vezes, muito associadas a... Arrumar falha é cara, né? Exatamente. Arrumar Imagina um falha é cara. escritório de contabilidade quando ele erra um input do dado de um cliente. Ele tem que pagar a multa para o cliente. Ele não vai deixar o cliente pagar a multa. E, às vezes a gente tem multas de 100, 200 mil reais. O escritório tem que arcar. Então, assim, imagina uma empresa, né, que tem a principal ponta, dentro do marketing trabalha muito isso, que é o relacionamento com o cliente. Às vezes você tem um baita CEO, você tem um baita board, você tem um baita conselho, as decisões são tomadas, são todas pensadas, e aí quando chega lá na ponta você tem o vendedor. E aí os mecanismos de incentivo, às vezes, não fazem com que um vendedor, que tem um grau de instrução menor, que tem um salário muito menor, que não está satisfeito, ou por N outras razões, tomou uma decisão que está em desacordo com o que foi tomado pela cúpula da empresa. E aí você começa a gerar prejuízos. Imagina que você tem 200 unidades e eu só consigo ver que 10 das minhas unidades começaram a gerar prejuízo quando eu tenho a apresentação do relatório do balanço trimestral. Poxa, mas eu podia ter ver isso diariamente. Eu podia ter uma contabilidade diária dentro de uma mesma central. O CEO da empresa pode acordar de manhã, aliás, o Aridelmo faz isso, é meu chefe, né? Ele acorda de manhã, ele vê todos os processos da FUCAP, ele tem o prazer de ver... Os que estão em vermelho. Isso, ele vê. Exato. Então a gente tem processos verdes que estão ainda com prazo para se fazer, amarelos que estão para vencem hoje, e vermelhos que foram vencidos. E aí, automaticamente, o celular dele já dispara. Danilo, posso te ajudar? Você está com a tarefa atrasada, né? Eu acho que ele tem o prazer de olhar o celular de manhã e ver o funcionamento diário da contabilidade, ou seja, quem pagou, quem não pagou, quem está atrasado, quem não. Ou seja, eu não preciso de ter contabilidade trimestral, posso ter contabilidade diária. E eu posso ou seja, o contador agora ele passa a ser muito mais gestor das informações do que necessariamente o cara que fica lançando informações e produzindo informações de forma manual, né? Se você for colocar na ponta do lápis, o tempo que te sobra para poder pensar as informações te gera muito mais receita e menos custo do que o tempo que você precisa para poder imputar essas informações manualmente e corrigir os erros gerados, ou os custos gerados em função de erros manuais. Em outras palavras, você aumenta a receita e diminui custo na medida que você ganha tempo. E tempo hoje é dinheiro, né? Inclusive para as empresas, principalmente para as empresas pequenas e médias, que às vezes não tem escala e aí literalmente tempo é dinheiro. Muito bom. Já indo para os finalmente, assim, né, para a gente, não sei, bom, eu iria muito aqui, mas, né, Dudinha ali, filhote, você falando, me veio algo à mente agora, aí trazendo, só para finalizar com a parte jurídica, né, tem uma coisa muito interessante, que a Lei de Liberdade Econômica instituiu uma coisa chamada AIE, Análise de Impacto Regulatório, AIR. E aí é muito interessante porque a ideia é o seguinte, por exemplo, quando um gestor vai fazer uma legislação, antes da sua publicação, ele precisa fazer uma análise. E essa análise, olha que interessante, ela envolve necessariamente análise de dados. Ou seja, ela analisa dados estatísticos para saber o impacto daquela nova legislação para o mercado. Vai trazer mais burocracia? Vai trazer menos burocracia? Estou achando o termo que eles usam efetivamente. Então, veja, quando a gente fala em inteligência artificial, teve também um documentário recentemente que muito se associou, né, à questão de manipulação do ser humano, que, enfim, isso é uma discussão. Mas o nosso bate-papo aqui é outra coisa, né? E aí, os benefícios para a rotina empresarial, digamos assim, no sentido bem amplo. E aí é o seguinte, ó, o conceito consiste em um processo sistêmico de análise baseada em evidências. Então, até mesmo agora, uma legislação nova diz o seguinte, para eu criar uma nova legislação, antes de publicá-la, eu vejo os efeitos com base de dados nela, para a sociedade e até mesmo para o custo de manutenção daqueles dispositivos que serão publicados. Então, veja, e aí, né, já fazendo propaganda da meu mestrado que está acabando, você associar o direito a isso, né? Você deu um exemplo que
eu preciso mapear possíveis resultados, né? Claro que ninguém está dizendo que vai ser essa decisão, óbvio que não. Mas chegar em elementos, chegar em proximidade, até para criar teses, né? Hoje, o que se faz muito, né? Eu trabalhei pouco em escritório de advocacia, mas trabalhei um pouco. E aí, os colegas, como é que é o perfil daquele desembargador? Como é que é o perfil daquele juiz? E quando você coloca, no exemplo que você deu, a inteligência artificial, você não mapeia só isso, né? Você mapeia comportamento, você mapeia jurisprudência, você mapeia não só um juiz, mas todo um sistema jurídico, né? Então, os resultados são muito mais amplos e é o que você falou, com informações mais qualitativas, né? Não interessa uma base muito grande com informações ali sujas, né? Então, isso, assim. E você nos deixou instigados de que isso é palpável, uma realidade hoje tocável, né? Isso que é o importante. Se a gente for olhar o Bruno Funchal, que é o nosso atual secretário de Tesouro, né? Foi secretário da Fazenda aqui do Estado. Aliás, é um dos caras mais brilhantes que eu já conheci em termos de economia. Ele consegue pegar conceitos de economia e traduzir para uma linguagem simples, dar uma entrevista na rádio, que qualquer pessoa consegue entender. Acho que isso é fantástico. O Bruno é um cara muito, muito bom, muito bom. Que bom para o Brasil que ele está lá e que pena que, né, ele está um pouquinho mais distante de nós, mas é um cara que faz falta. E o que ele faz dentro do Ministério da Economia é exatamente isso. Você tem possíveis alterações de legislação que vão gerar possíveis impactos. Lembra do jogo de xadrez? É como se fosse, se eu fizer um movimento, eu vou ter N reações. Então, qual é o movimento que eu tenho que fazer que vão me dar determinadas quantidades de reações que são as mais favoráveis ao meu objetivo inicial. E a legislação é isso, né? Se você... nenhuma legislação ela vai atender a todo mundo, né? Mas quais são as características que essa legislação tem que ter para que ela gere o maior tipo de eficiência possível para o Estado ou para a economia como um todo, né? E aí eu tenho que ter baseado em evidências, então eu tenho que ter cenários, a parte de inteligência artificial permite a gente estabelecer esses cenários como se fosse uma estratégia de xadrez, né? Se eu fizer, dado que eu tenho regras básicas do jogo, se eu mover uma peça, eu vou ter possibilidades para frente. Então, se eu fizer uma alteração, dado toda a parte de economia, quais são as possibilidades para frente que a gente tem? A inteligência artificial ela vem, então, para ajudar a gente a gerar essas informações, para ajudar a gente a gerar esses relatórios, e aí ter essas evidências, né? Que é o que como é que é o nome da lei? Do princípio? É a lei de impacto econômico. Ele instituiu a AIR, né? Análise de impacto regulatório. É um procedimento para chegar, enfim, às decisões antes, né, de publicar ou com base nas evidências, qual é a melhor forma de publicação dessa legislação, se inclusive ela deve ser publicada. No dia que eu tiver um advogado, eu já vou levar isso como uma dissertação de mestrado. Está anotado aqui já, viu, professora Raquel? Muito obrigado. Né? Viu? De nada. Olhar, então... Podia ter falado sobre isso, na minha época eu não tinha. Mas muito bom. Se a gente for olhar, então, e aí, no final das contas, está baseado em informação, né? Para eu tomar a decisão correta, eu tenho que ter a informação correta. Então, eu tenho que mapear bem os processos da minha empresa para poder gerar as informações que eu preciso para tomar as decisões assertivas. Dentro da DataV, a gente chama isso que é a empresa na qual eu sou cofundador, nós chamamos isso de fluxo de inovação DataV, ou DataV, né? Ou seja, eu tenho que mapear e melhorar os processos, eu tenho que aplicar RPA, que é um processo de automação robótica, ou seja, são scripts de programação que olham para esses processos e produzem informações. Essas informações, elas formam um pipeline de dados, né, que vão estar todos eles centralizados. E aí a gente vai usar aquela inteligência de negócios que nós temos, junto com a parte de ciência de dados, né, de inteligência artificial, para poder promover determinadas soluções. É isso que nós chamamos de fluxo de inovação DataV. É como se fosse antes o processo, ele tinha sem critério, sem um planejamento, né? Ele cresceu na medida em que a empresa cresceu. Agora eu tenho um processo... É aquela empresa familiar. Exato. Agora eu tenho um processo que é planejado, né? Ou seja, é o filho que você teve sem planejar e o filho que você se planejou, né? O nível de dificuldade que você enfrenta quando você se planeja é um pouco menor do que quando você não tem, né? Muito embora o filho seja bom da mesma forma. A única coisa é dependendo do quanto de custo que você quer colocar na criação do filho. Mesma coisa na perspectiva da empresa, né? Nada exige que todo mundo adote inteligência artificial, não é isso. Mas depende muito do quanto de tempo ou de energia você quer desprender em determinados processos da empresa. Às vezes você pode ter um processo que facilita, né? Antes você tinha capital humano desenvolvendo trabalhos assim, vamos dizer, de baixo valor agregado, no sentido que eles são muito repetitivos, né? E aí eu tenho margem de erro.
agora eu posso automatizar esses processos, gerar mais... essa palavra não sei se ela está muito correta, mas assertividade, né, uma maior probabilidade, chance de acerto, e aí eu reduzo custos na medida em que eu estou errando menos, né? Isso seria um primeiro passo, ou seja, mapear os processos e automatizar os processos. Num segundo momento, esses processos começam a me gerar relatórios. E aí, esses dados que estavam em vários locais diferentes, agora passam a estar todos centralizados em um único local, e aí eu passo a ter, ao invés de diversos relatórios que não conversam entre si, eu começo a ter relatórios mais personalizados para a empresa. Por exemplo, nós temos hoje os escritórios de contabilidade, e eu acho que uma das formas que os escritórios de contabilidade físicos vão se diferenciar dos escritórios virtuais é que eles vão começar a entregar relatórios personalizados. Não é simplesmente fazer a contabilidade, fazer a escrituração contábil e gerar... Não é cumprir obrigação acessória. Exato. Então a gente tem que passar a gerar informação, né? Acho que essa vai ser uma das formas que a contabilidade vai se diferenciar. É o que você falou, não substitui o humano, mas o transforma. Exato. Né? É exatamente isso. Em todas as áreas. Exato. Jurídica, na área de saúde, na área, enfim, todas. Então a gente tem que olhar... Não, eu não diria que é o futuro, é o presente. É a realidade, né? A gente tem que olhar... E engraçado que isso está tão presente na nossa vida, que a gente não percebe, a gente já está tão acostumado, parece distante, né, aquilo que a gente estava conversando no início, mas quando você entra no Google, coloca um nome no Facebook, aparece aquilo que você queria comprar, a propaganda, ou quando você liga a televisão na Netflix e já vem lá filmes, eu acho que você vai gostar desses filmes, tudo isso facilita muito a nossa vida e tem todo um processo de programação por trás de análise de padrão, né, de construção de padrões e de análise de relações que vão te sugerir qual é a alternativa mais eficiente, dado o seu perfil, dadas as suas características. Eu acho que é isso que o processo de inteligência artificial faz, mas desde que a gente esteja em cima de processos bem fundamentados. A DataVi, ela atua principalmente nesse sentido. A gente entra dentro das empresas, a gente olha para as empresas e diz, olha, a gente tem capacidade de melhorar os processos A, B, C, D. Vou dar um exemplo dentro da parte de direito. A gente entrou dentro do escritório, que tem grandes processos, e também tem uma quantidade grande, um escritório grande, e também tem uma quantidade grande de pequenos processos. E o engraçado é que esses pequenos processos é que geravam os maiores custos para o escritório. E aí, assim, custos de impressão, processos muito grandes, custos de impressão e principalmente custos de atendimento ao cliente. Então o advogado, o cliente tinha um WhatsApp do advogado e ele mandava 200 milhões de perguntas. E aí, basicamente, eu perguntei para ele, você contabiliza o tempo que você gasta respondendo a esse cliente? Ele falou, não. E o horário, se é horário comercial ou não. E aí, o negócio bacana é que a gente tá criando um aplicativo que permite ao cliente escolher se ele quer ser um cliente premium. É como se fosse, olha, eu compro a possibilidade de te mandar mensagem a determinadas horas e de querer a resposta nessa mensagem. Nossa, vou colocar isso nos meus contratos. Aliás, quando eu tiver. Então, antes esse serviço ele era dado para o cliente e o cliente ainda reclamava porque você demorava um pouco. E você não responde, exatamente. Agora o cliente se sente bem porque ele está pagando pelo que ele já tinha, ele se sente bem porque ele está pagando por um processo que é customizado e ele se sente um cliente premium. Então é simplesmente uma mudança de como eu olho para o cliente, enxergo uma solução e que vai aumentar, só isso aumenta a performance do escritório. Então, às vezes, são mudanças pontuais, que mudam a percepção, que mudam os processos e mudam as percepções, e que geram resultados que são muito bacanas. Aí dentro da parte de atacadista, tem vários exemplos que a DataVi trabalha. Vamos fazer outra live, né? A gente pode fazer outra live, só dando exemplo de como tornar processos mais eficientes. Acho justo. Né? Parte de logística, Black Friday tá aí. Né? A parte de logística muito, muito bacana. A parte de logística, a gente tem aqui, né, o investimento do Estado e a permissão do Estado, o incentivo do Estado, a parte de melhoria da logística, assim, muito bacana. E aí você tem, por exemplo, imagina a parte de logística, você ter todos os invoices que são, né, a fatura comercial, que tem padrões diferentes, imagina, são milhões de invoices. E aí você tem que pegar dados, valor, tipo da mercadoria, endereço de cobrança. Você tem o que nós chamamos de packing list, que são as listas, os produtos que estão listados nesses invoices, que tem classificação fiscal diferente. E aí, imagina você ter que fazer essa classificação fiscal e, às vezes, o produto vem acompanhado de uma outra característica. Então, por exemplo, um carro que vem com um produto novo, com pneu novo, e um carro que vem com pneu velho, será que ele tem classificação diferente? Porque
Tem NCM. Exato. E cuidado com a Receita Federal. Então imagina você automatizando tudo isso. Aliás, hoje isso está desenvolvendo bastante a parte de logística, principalmente associada a essa questão de detecção de fraude em função desses lançamentos, essas classificações incorretas, né? A Receita, ela está... São os maiores passivos da Receita Federal, reclassificação de mercadoria. Exato. E além da parte de conhecimento de transporte, que são os contratos de transporte, né? Que tem cláusulas de adesão. Então, a inteligência artificial, ela vem com um trabalho, eu diria com um trabalho colaborativo, no sentido de reduzir os custos via automação, a partir de regras pré-definidas, né? E, inclusive, olhando para aprendizado com base em experiência, né? Acho que essa é uma das grandes vantagens que a inteligência artificial permite. Desde que a gente tenha um bom mapeamento de processo, né? Se tiver processos ruins, a gente gera dados. Bons profissionais. Exato. Ou seja, não substitui pessoas nunca. Transforma pessoas. Quem quiser saber um pouquinho, quiser saber um pouquinho mais, www.somosdatav.com. Vou anotar também. SomosDataV. Acho que o nome SomosDataV é engraçado porque, assim, eu diria que ele reflete muito bem o objetivo da empresa. São os seus dados e as nossas soluções. É como se a gente tem que trabalhar de forma integrada. Não tem como uma empresa que quer trabalhar com RPA e quer trabalhar com inteligência artificial não gerar dados e resultados, propor soluções de forma integrada, né? Por isso que nós usamos a palavra somos DataV, ou seja, não é a DataV, é a DataV e os seus clientes. O sucesso dos clientes é o nosso sucesso, né? A gente trabalha com ciência guiando nessa tomada de decisão, transformando dados em ativos estratégicos, isso é muito importante. Então, assim, conhecer a empresa, ter informação, isso é ativo estratégico. Principalmente baseado em transparência e reprodutibilidade, ou seja, os métodos eles têm que ser reprodutíveis, o resultado tem que ser consistente, não adianta funcionar uma vez e não funcionar de novo, né? Tem que ser sustentável, né, digamos. Exato. E a gente conta com um time muito bacana, muito multidisciplinar, que tem um equilíbrio muito bacana entre academia e pessoas de mercado. Eu sou da academia, por exemplo, né? Estou citando aqui vários exemplos, mas eu sou acadêmico por natureza, e a gente tem um equilíbrio muito bacana entre academia e pessoas de mercado, que é muito bom. E ajuda a gente a entender bem o problema, mapear bem os processos, ter uma conversa interdisciplinar muito bacana e propor soluções, implementar soluções, automações muito legais. E tira aquele mito, né, que professor que fica só sentado não sabe do que se passa dentro da empresa, né? É outra forma de academia, né? Outra forma perguntam em geral para você só dar aula, né? Acontece de vez em quando. Então, mas eu acho que Danilo, a academia, eu diria, inclusive, tem pessoas que acham que teoria e prática são coisas diferentes. Na verdade, para mim, teoria e prática são coisas muito semelhantes. Depende. Algumas teorias e práticas na advocacia, no mundo jurídico, são diferentes, mas tem mudado. Complica, né, as coisas. Sempre que complica. Mas eu acredito muito que essa nova fase do direito ela vai acontecer. Todos vão precisar se adaptar a essa nova realidade de evidências. E eu costumo falar muito, você sai da oratória, né? O advogado que fala bem e que não tem zero de conteúdo. Então, um direito pautado em evidências é o meu sonho de consumo também. Que bom. Espero que você tenha gostado, Raquel. Foi um prazer muito grande. Muito, infinitamente obrigada por ter topado esse bate-papo. Muito rápido o tempo. Que horas são agora? Já são 8h40. 9 horas. 9 horas quase. Que bom. Pô, tá vendo? Muito bom, muito gostoso. Eu vou salvar essa live, esse bate-papo. Muito obrigada por ter topado aí minha ideia doida, maluca desse bate-papo. Muito obrigada por essa aula gratuita. Ainda bem que o aplicativo não está pronto ainda, né? Você mandar a fatura. Um dia que você for fazer uma aula de direito, você me fala. Eu já acionei aqui para eu participar de todas as suas lives, tá bom? Por favor, vai acompanhando aí. Tenho certeza que vão ser muito produtivas. Muito obrigada. Tomara que a turma tenha curtido também, te siga e que na próxima